Olá, tudo bom? Entrando online, hoje, dia 12 de julho, começando então a 18ª live, Diálogos Entre Nós. Tudo bom? Professor, estudante, oi Angel, tudo bem? Vocês me ouvem e me veem bem? Tudo bom, William? Aguardando só a professora Rosane entrar e a gente começa online pontualmente. Vocês me ouvem e me veem bem? Perfeito, valeu. Deixa eu ver aqui. Tudo bom, Arlane? Deixa eu só ver se a professora Rosane já entrou. Aí a gente começa pontualmente. Só um instantinho, por favor. Tudo bom, Cadu? Tudo bom, Eric? Hoje, dia 12 de julho, aliás, 12 de agosto de 2020, sobre o tema Mulheres Negras, Imaginário, Imagens e Representatividade. Aguardando apenas a professora Rosane para se juntar a nós. Deixa eu conferir aqui as mensagens. Valéria, tudo bom? Professora Rosane acabou de entrar. Rosane, só pedir a conexão de vídeo. Já estou mandando a conexão para você. Aguardando então a nossa convidada. Tudo bom? Olá, querido. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Coisas. Estou tentando aqui ajustar o celular, que nunca é uma coisa tranquila. Fica tranquilo. Estou te vendo, estou te enxergando perfeitamente. Você também? Estou. Maravilha. Então, bora lá? Vamos lá, né? Perfeito. Boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos à 18ª live de Diálogos Entre Nós. Eu já começo lhe agradecendo, professora Rosane, por estar aqui comigo e conosco. Eu que agradeço o convite, Guilherme, a lembrança, né, da gente estar juntos hoje, nessa quarta-feira, né, para discutir sobre temas legais, espinhosos ao mesmo tempo. Exatamente, mas que são muito necessários. São. Maravilha, então. Eu vou fazer uma rápida introdução do Diálogos Entre Nós, eu já parto para a sua apresentação e a gente já começa o papo, então. Boa noite novamente, eu sou o Guilherme Gobato, sócio fundador e consultor pela Diálogos Entre Nós, Diversidade e Inclusão. Eu me autodeclaro, eu me autoapresento, me autodescrevo, caso tenha alguém cego ou com deficiência visual. Eu sou um homem cisgênero, me autodeclaro branco, sou gay, uso uma camisa azul, óculos de grau, cabelo curto e barba curto preto. Estou aqui na sala de casa com algumas plantas atrás de mim e paredes claras. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais promovidos ano passado como fruto de uma parceria de conteúdo entre Google for Startups e o Poder da Colaboração. Passei por temas interseccionais entre setembro e dezembro, começando com o étnico-racial, onde eu recebi, junto com Patrícia Santos e Yasmin Vitória, a grande mestra Sueli Carneiro. Em outubro foi o tema LGBT, que ia mais. Em novembro, pessoas com deficiência. E dezembro, igualdade de gênero. Eu costumo dizer que nós aqui, Rosane, vocês online, offline, após, nós formamos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque eu tenho certeza e esperança, muita esperança, de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com o plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos desatar juntos, rumo a mais inclusão de diversidades. Eu tenho a grande honra em receber aqui a professora Rosane Borges, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e escritora. Professora, muita gratidão por estar aqui conosco. E eu pediria que você se autodescrevesse, caso tenha alguém cego com deficiência visual, e também complemente a sua apresentação, a sua autoapresentação aqui para nós. Por gentileza.
Eu sou Rosane Borges, mulher negra, cabelo crespo, estou vestida um vinho, né? Um colar lilás, é, negra de pele escura, estatura mediana, também atrás de mim tem plantas, assim como vocês, estamos é, com plantas, Guilherme. Sou professora, como o Guilherme disse, pesquisadora do Colabode, um grupo de pesquisa na Escola de Comunicações e Artes da USP. Escrevo também algumas revistas, agora eu integro os articulistas da revista Isto É, né, no blog da Boitempo, e também integro uma comunidade chamada Comunidade Reinventando a Educação. Maravilha, maravilha. Muita gratidão por estar aqui conosco novamente. Eu ressalto aqui algumas perspectivas, alguns locais de fala. Eu, humildemente, sou um mediador aqui, então me coloco numa posição de aliado à equidade e à igualdade racial, a partir da ciência, das responsabilidades que alguns marcadores sociais me competem em sociedade, enquanto homem cisgênero e, fundamentalmente, enquanto homem cisgênero branco. Eu não falo por alguém, eu falo com alguém, e nada mais relevante e essencial do que falar sobre mulheres negras, ter aqui a professora Rosane, a partir das suas perspectivas de fala, como pelo protagonismo de, para além de ser uma mulher negra, ser também uma pesquisadora e muito influente no assunto que nós vamos discutir hoje. O tema da live, retomando, é Mulheres Negras, Imaginário, Imagens e Representatividade. E aí, então, professora, eu resgato aqui uma entrevista concedida à Fundação TID Setúbal, agora publicada no finalzinho de julho, e assinada por Gislene Ramos. Ela é intitulada Mais do que Poder, o Empoderamento, Mulheres Negras se Emancipam e Buscam Autonomia. O preâmbulo dessa entrevista logo diz que resgata, né, a importância do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, muito próximo à data de publicação dessa entrevista. E aí tem duas falas iniciais que eu trago aqui para encaminhar a primeira pergunta do nosso encontro. Abre aspas. A reportagem diz: a data de 25 de julho reivindica e convoca para as especificidades de demandas e subjetividades das mulheres negras. E nesse processo, da base da pirâmide, elas seguem disputando narrativas e buscando a emancipação. E aí logo prossegue. Mas as relações de poder e visibilidade, sobretudo nos espaços midiáticos, a todo momento são expostas por meio de problematizações no que se refere à representação e ao imaginário, sobretudo da população negra brasileira. Nesse sentido, refletir sobre mídia, representatividade e espaços de poder é desafiador e complexo. Aí, então, professora Rosane, eu gostaria que você nos brindasse, de forma a promovermos um conteúdo de base aqui entre todos e todas, sobre as suas compreensões acerca de conceitos sobre imaginário e imagens de mulheres negras, sobre recortes sugeridos de visualidade e visibilidade e como tudo isso se conecta em espaços de poder. Por gentileza, professora. Então, mais uma vez, obrigada, Guilherme. São temas espinhosos. Eu dei essa entrevista para a Fundação TID Setúbal. Quem me entrevistou foi a Gislene Souza, que inclusive é uma ex-aluna minha. E eu acho que são questões complexas, fundamentais para a gente pensar, porque o debate sobre representação, sobre reconhecimento, eu venho insistindo que é o debate do século XXI. Pesquisadores têm uma tendência quase invencível em achar que o que eles pesquisam, o que elas pesquisam, tem a chave explicativa, né, para pensar o mundo. Mas, megalomanias à parte, eu venho defendendo que o tema da representação, a luta por reconhecimento, é a grande questão do século XXI, para além da pandemia, porque o que a gente vê, os debates febris em torno de fulana me representa, cicrano não me representa, eles, na verdade, embora tenham virado arroz de festa nas redes sociais, né, as redes sociais têm
Eu não sei o que está acontecendo, minha tela do celular está ficando escura, então Aqui está normal, professora, aqui está normal, por enquanto. então tá. Então a gente, embora você tenha miserabilizado o termo, ele Perdão, professora, perdão, será que não seria a bateria que está não, acabando? ele está ligado, tá Ok, com bateria, ok. eu coloquei no carregador, mas a bateria está bem. Perfeito. Tranquilo. Sobre a miserabilidade? Sim, e aí o que a gente vê? A despeito da gente ter virado arroz de festa, essa é uma expressão que eu diria que é muito complexa para a gente pensar, porque ela dá conta a um só tempo, primeiro, de que algo se esgotou, ou quase tudo se esgotou, de uma herança da modernidade, desse sujeito universal, universalizante, que é ao mesmo tempo individual, autônomo e universal, né? Então, o que a gente vê são os grupos historicamente discriminados que estiveram fora, inclusive, desse sujeito moderno, racional, vem cobrar fatura. E eu acho que essa cobrança de fatura ela é fundamental, porque, na verdade, nos leva a pensar que esse projeto muito bonitinho, chamado de modernidade, deixou muita gente de fora, inclusive os europeus excêntricos, né? Então, a Europa também deixou muita gente de fora. Então, eu acho que a gente está num momento em disputar, inclusive, o que a gente chama de humano, de humanidade, né? Disputar em torno desse conceito, Guilherme. Aí, o que imaginário e imagem tem a ver com tudo isso? É que ao debate da representação corresponde o debate sobre... Se a gente está falando de representação, fundamentalmente a gente está falando de imagem. E a representação ela é importante porque ela nos mostra o vetor, a representação nos mostra o que é hegemônico do mundo, né? Em termos de beleza, de força, de riqueza, de alegria, de tristeza, né? De decadência, enfim, ela vai nos mostrando o que é hegemônico. Isso se dá por meio de imagens. E o que eu venho defendendo é que não só eu, né, mas várias pensadoras e pensadores negros, que não basta apenas a gente reivindicar por novos regimes de imagem, por outras imagens positivas, mas é preciso que a gente imploda o imaginário. O imaginário tem um tema complexo, tem aí, mas eu poderia resumir, porque a gente está numa live, né, que não comporta uma palestra, resumir de maneira muito banal, chegando à vulgaridade, que o imaginário seria esse repositório imemorial de imagens com o qual a gente... É como se a gente tivesse essa cartola e tirasse dessa cartola já imagens decantadas para a gente se posicionar no mundo e posicionar o outro no mundo. E aí é fundamental, tem aquela pergunta que vem primeiro o ovo a galinha, a gente poderia perguntar, é imagem e imaginário? Eles se dão num golpe só. São imagens que formam imaginários, mas são dos imaginários que a gente tem a dinâmica das imagens. Então, o debate ele transita mais ou menos a respeito disso, né? Pensar representação é pensar imagem, é pensar imaginários, e visualidade e visibilidade está muito numa discussão. Eu venho defendendo que a gente ser visual não significa dizer que a gente é visível. Eu trocar foto no Facebook e ter 2.000 curtidas e as pessoas me chamarem de diva maravilhosa, isso não quer dizer que eu sou visível. Visibilidade, sim, tem a ver com a minha existência importa. Portanto, a minha existência, ela afeta o mundo. E isso é o poder. A Gislaine, que você acabou de falar, acabou Maravilha. de dar a entrevista da Titi Setúbal, Gislaine. A gente está... Então, basicamente, são essas questões, né? Ok, professora. E aqui eu também me coloco numa posição de quase um aluno seu, no sentido de que eu tenho muito a aprender sobre este assunto, e é um assunto muito relevante para que não apenas, eu imagino que não apenas as próprias mulheres negras entendam esse conceito, quanto mais aliados, pessoas não negras, entendam exatamente a relevância, a importância e a grande estratégia em saber sobre imagens e imaginários e até pensar, como você mesmo cita, professor, nessa entrevista, aquele pensamento de Bell Hooks, né, que provavelmente nós temos que, talvez, vou ser bem simples em mencioná-lo, acho que reciclar o nosso imaginário de forma a compreender que
ao vermos uma mulher negra, nós não vamos inferir exatamente o que ela desempenha profissionalmente, por exemplo, né? Pode ser uma médica, advogada, engenheira ou qualquer outra atribuição, correto? Correto. E aí acho que esse que é o desafio, é como é que a marcação antecipada, o Fanon é um pensador que nos ensina muito sobre isso, né? Que há uma antecedência sobre os corpos negros, né? Tanto que há uma frase dele que ele diz que ele vai dizer que um negro em qualquer lugar, né? No que se completou, que se não sabe vai saber da pior forma. E essa antecedência, Guilherme, do corpo negro, e é uma antecedência que ela se dá numa plataforma muito restrita, né? De quem nós somos, ela se dá a partir de imaginários sobre nós, não é? Então, é por isso que é fundamental a gente interrogar essas incidências. Tem uma frase do Miyakoto que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: é sempre o mais antigo que nos governa, sujeito a novas racionalidades. Então, eu acho que essa é uma outra definição bonita, quase poética, para a gente dizer, esse é o imaginário. As raízes arcaicas que estão aí, a gente está em pleno momento de uma institucionalidade governamental que governa a partir dessas raízes arcaicas, e muitos de nós falamos assim, por que isso tem sentido? Em pleno século XXI, o presidente da República fala o que fala, porque essas raízes arcaicas, elas ainda fazem um laço social, ou seja, elas têm muita força do ponto de vista do imaginário, de tal forma que elas são remasterizadas, reelaboradas em pleno século XXI. Se a gente pode dizer que a gente está no século XXI, né? Agora eu estou também nessa, eu estou na dúvida. Eu acho que a gente voltou alguns séculos atrás, mas tá bom, vamos... Exato. Sim. De qual calendário nós estamos falando, né? O maio, o lunar, o chinês, às vezes a gente se pergunta qual. E professora, eu gosto sempre de pontuar nas questões de pautas étnico-raciais que eu tenho trazido aqui no Diálogos, né, entre nós. Todo mês de maio, o mês de julho, maio e julho foi dedicado ao tema, agosto e setembro igualmente. E nós falamos a partir do país de maior população negra fora de África, né? Então, a maioria da população do Brasil se autodeclara negra, 56%, e são mulheres negras as que formam o maior grupo populacional isolado, 28%. Então, quem não é mulher negra nesse país, de fato, é a minoria. Só que aí, esta maioria, né, esta proporcionalidade de mulheres negras, por exemplo, que é o tema de hoje, ela não se reflete por questões estruturais, sabemos, racismo e todas as suas assimetrias, em proporções correspondentes em espaços de poder, a exemplo de cargos de lideranças em empresas, de corpos docentes, universidades públicas e mesmo posições de poder nas esferas de governo, executivo, legislativo e judiciário. Então eu lhe pergunto, professora, em que medida a representatividade de mulheres negras, que é essencial, eu acredito, pode ser, talvez, até como mencionado na própria entrevista de Gislene, uma armadilha, caso não venha acompanhado da proporcionalidade. E também, como é que nós, talvez, possamos prestar atenção para que mudanças, por mais representatividade, acompanhada de proporcionalidade, possam ocorrer. Por gentileza, professora. A representatividade, eu tenho um debate aí, que eu não entro muito nele, entre representação e representatividade, a diferença, né? Mas a representatividade, Guilherme, dentro dessa diferença entre representação e representatividade, ela já marcaria a qualidade da representação, ou seja, representatividade, ela supõe pluralidade, ela supõe que, de fato, as mulheres negras estejam numa posição equidistante em relação a homens brancos, homens negros, né? Então, só nos interessa, só é possível falar de fato de representação, veja, você vem do setor, né, do mundo corporativo, do mundo privado, né? A sua trajetória é essa. E se a gente pensar, por exemplo, o Banco Real, quando ele existia, que hoje não mais existe o Banco Real, eu trabalhei lá, hein? A gente acompanhou, eu meio que fiz parte acompanhei assim muito rapidamente
os dados do Banco Real quando ele estava nessa discussão de inclusão e diversidade. E aí nós participamos de uma reunião no finado Banco Real, né, como diria meu pai, expressão finado, no extinto Banco Real, e aí eles mostraram que o Banco Real tinha mais mulheres que homens. Então, aqueles PowerPoints super bonitos, que só o pessoal da área financeira, que você veio da área financeira, sabe fazer. Então, para nos convencer que a rigor, o Banco Real não estava tão mal na foto. Mas quando a gente pegava esses dados, que o Banco Real tinha mais mulheres que homens, o que a gente pedia no momento da análise? Aonde que estavam essas mulheres? Elas não estavam em posição de mando. Eram poucas as gerentes no Banco Real. Ou seja, o Banco Real tinha mais mulheres, mas ele mantinha uma simetria do ponto de vista das relações de poder. Quem mandava efetivamente no Banco Real eram homens brancos. Tinha pessoas deficientes? Tinha. Com deficiência física, né? Tinham. Mas nenhum deles, nem mulheres, nem negros, nem pessoas portadoras de deficiência, com deficiência, elas estavam em posições de poder. Isso significa dizer que o Banco Real ele estava brincando de fazer inclusão. Era uma inclusão artificial. Ela era só uma inclusão numérica. Então, quando você está falando de representação e representatividade, a gente não está falando só de números. A gente quer, e aí, quando a gente fala de equidade, por que equidade é importante? Porque ela qualifica a igualdade. A equidade, ela supõe posições equidistantes, não é mesmo? Então, a minha posição em relação a você, em relação ao outro, elas são equidistantes. Então, todo mundo tem a mesma fala. É por isso que o debate da diversidade, da forma que muitas empresas levam, é um debate inócuo e vazio. Por quê? Porque diversidade não garante inclusão no sentido radical. Porque você pode ter uma empresa diversa, Guilherme, ter negros, gays, brancos, indígenas, e dizer, olha como a nossa empresa é diversa. E ela realmente é diversa, agora ela não é plural. Por que ela não é plural? Porque as vozes do poder, do mando, elas não estão também no mesmo marco da equidade. Então, você pode ter um espaço diverso sem ser plural. Então, a discussão ela se torna real quando a diversidade ela vem acompanhada da pluralidade. Pluralidade quer dizer o quê? Todas as vozes importam naquele espaço. Né? É preciso quebrar as hegemonias. Né? E a diversidade, por si só, às vezes, ela não quebra as hegemonias. Por isso, quando a gente falar de diversidade, a gente não pode esquecer de pluralidade também. Ótimo. E até lembrando, até uma colega amiga de mercado, a Caroline Guinar, da Talento Incluir, que diz muito sobre inclusão de talentos com deficiência. Diversidade é, de fato, um fato, né? Nós somos naturalmente diversos, né? Nós já somos diversos. Nós já somos diversos, mulheres e homens, pessoas negras e pessoas brancas, pessoas fundamentalmente com toda a pluralidade em si de marcadores sociais. E inclusão é uma escolha, né? Uma escolha por motivos mercadológicos, de negócios, uma escolha ética, moral, o correto e o bom a ser feito, né? Então, trazer a diversidade é um desafio e, para além disso, incluir a diversidade, dando oportunidade para visibilizar e viabilizar narrativas, é fundamental. E aí eu não tenho, professora, como deixar de citar a nossa mestra, Sueli Carneiro, que temos o prazer de reverenciá-la em vida. 70 mestra anos. De todas e todos, né? Exatamente, um farol de luz, como costumo dizer. Ela nos dá, eu acredito, respostas a perguntas que eu, particularmente, nunca formulei por mim mesmo. Então, é formidável. E aí, resgatando Sueli Carneiro, e também uma fala no livro de perfil biográfico de 2009 que você escreveu sobre Sueli. E aí tem uma parte inicial desse livro chamado Sobre os Bastidores da Escrita, onde você afirma, abre aspas, definitivamente Sueli Carneiro sai da ocorrência e entra na permanência, fecha aspas. E aí... e ganha a permanência. Perdão? E ganha a permanência. E ganha a permanência.
Perfeito, perfeito. Então, e aí no caso, gratidão. E aí no caso, para além da própria tese central de Sueli, né, que a mulher negra é vítima de duas opressões, na condição de uma asfixia social, a opressão de raça, o racismo por ser uma pessoa negra e a opressão de gênero por ser mulher. Então, raça e gênero se sobrepõem nessa escala de opressões. Eu gostaria que você, professora, nos brindasse no que acredita ser fundamental a obra de Sueli em prol do imaginário de imagens de mulheres negras deste país. Por gentileza. Eu acho que porque eu até retomei isso numa fala, porque eu acho, voltando a essa discussão, né, sobre o poder, o não poder, eu acho que nós todas, mulheres como Sueli fazem, não é radicalmente nos empoderar, mas é nos emancipar e nos dar autonomia. Porque, veja, se é do lugar das margens que essas mulheres se insurgem, significa dizer que as margens elas não têm poder. Eu gosto muito de Bell Hooks porque ela vai dizer o seguinte, olha, a nossa tentativa é sair da margem ao centro. É quando você sai da margem que você tem o poder. Mas vejam, muitas delas não saíram das margens, mas não significa dizer que elas continuaram subalternizadas. Eu acho que isso ali é o exemplo clássico disso. A gente normalmente fala que é o empoderamento, que é o poder legal, mas o que efetivamente acontece é uma emancipação das margens. Ela constrói para a gente outros lugares, ou seja, da fala dela, a fala como lugar, né? Pela fala, Sueli Carneiro, ela institui outro lugar, não só para ela, mas como para todas as mulheres negras. Eu acho que é o grande legado de mulheres como ela, Conceição Evaristo, porque senão, às vezes, a gente fica... E aí eu não estou querendo dizer que poder seja ruim, né? Eu acho que a luta pelo poder, a reivindicação pelo poder é uma reivindicação legítima. Mas, às vezes, a gente sempre fica tentando dizer que é do poder que a gente se autonomiza, que a gente se humaniza. Não, das margens também. A própria Bell Hooks vai dizer, a margem ela não é só o lugar da falta, da destituição, da pobreza, da subalternidade, do silenciamento. Da margem também, o que essas mulheres estão demonstrando? Da margem elas causaram. Da margem, uma Jurema Werneck que causa, né, com brilhantismo, que tem, com a inteligência que tem, uma Luísa Barros causou, ou seja, elas fizeram muita coisa das margens. E elas são submissas porque das margens elas olharam para o centro, desafiando o centro, inclusive, às vezes, dizendo que é um lugar que elas não queriam estar, por opção. Percebe? Não só porque o racismo não deixa, porque o patriarcado não deixa. Também elas optaram, dizer, esse espaço eu posso ficar provisoriamente, mas também não é, sabe, não é o meu objeto de consumo. E isso a gente pode dizer que é uma ação desafiadora de poder, de emancipação, de autonomia. Eu acho que o grande legado da Sueli Carneiro é a emancipação, né? É a emancipação de todas as mulheres negras, né? A partir das margens. Perfeito, perfeito, professora. E eu sempre, às vezes, esqueço de mencionar que tem uma caixinha de interrogação aqui a todos e todas que nos veem online. Perguntas são super bem-vindas, podem mandar pela caixinha, que fica mais fácil de eu direcionar. Inclusive, professora, tem uma pergunta que veio da Paola Valentina, que é produtora cultural do Museu da Diversidade Sexual, que ela até resgata essa questão das margens, né? Que ela acompanhou, e eu também acompanhei a defesa de doutorado da Angélica Ferrares, que a professora estava na banca, e aí, em certo momento, você nos traz que devemos trabalhar nossa existência a partir das margens, né? E aí a Paola pergunta aqui se tem alguma maneira estratégica para que essa condução através das margens perpasse centros de poderes, estabelecendo uma inclusão de todos, lembrando todos, não apenas mulheres negras, mas outras pessoas em grupos minorizados. Por gentileza, Eu acho professora. que as estratégias são múltiplas, né, Paola? São múltiplas, seja mulheres negras, seja as mulheres em geral, seja a população LGBTQI+, seja quilombolas, indígenas.
Eu acho que vem ensinando muito a partir das margens, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que quem está na margem vê as tragédias acontecendo antes. E não é porque necessariamente quem está na margem é o mais inteligente de todos. Até acho que muitas de nós é de uma inteligência assim, extraordinária. Vídeo o caso da Sueli Carneiro. Mas, fundamentalmente, por que quem está na margem vem primeiro? É uma questão de lógica, de topo, né? Do lugar. Diz, olha, quem está na margem vê as coisas acontecendo antes de quem está no centro. Eu acho que, do ponto de vista histórico, as mulheres negras estabeleceram estratégias, porque como elas estão na margem, lembra da frase da Angela Davis, que quando a base se movimenta, toda a estrutura se movimenta, porque é simples assim, quer dizer, simples e complexo, né? Ao estar na margem, você vê as catástrofes chegando antes. Eu acho que a marcha de 2015 para Brasília, a gente discute muito desdobramento, as marchas continuaram em julho, mas eu acho que tem algo do que a marcha nos deixou que a gente acompanha pouco. A marcha, na verdade, ela anteviu o que seria a nossa tragédia em 2018. As mulheres, veja, você tem um grupo social no Brasil que vai em pleno 2015, no momento em que a Dilma estava sendo encurralada para sair. E diz o seguinte, nós marchamos, mas não porque nós estamos com os que vestem a camisa da CBF. Nós marchamos porque aquela marcha foi para dizer o seguinte, que inclusive o modelo desenvolvimentista de governos progressistas, como o do PT, também não estavam mais nos atendendo e atendendo a todos os terrivelmente outros. Isso foi, digamos, de uma ação, de uma postura corajosa, porque em 2015 o Brasil já estava em crise, as pessoas já estavam com esse mal-estar de perdas, mas foram as mulheres negras que deram sentido a essa perda e foram para a oficialidade dizer é preciso que a gente pense a concepção de outro Estado. Se a gente não pensar essas coisas, as coisas só piorarão como pioraram. Em 2016 veio o golpe, que muita gente achava que não ia ter o golpe. Em 2018 há um assalto, né, do neofascismo do poder, né, de uma experiência trágica, mais do que trágica, terrível, que a gente está vivendo até hoje. A gente meio impotente a tudo isso, mas veja, em 2015 se marchou para dizer o seguinte, é preciso rapidamente uma correção de rota. Se não houver uma correção de rota, nós afundaríamos todos. E quem anunciou isso? Mulheres negras. E afundamos todos, né? Ou seja, o Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que ele chama de fenômenos de evidência. Em situações anormais e difíceis, são poucas as pessoas que conseguem enxergar as catástrofes. Porque ele vai dizer, todo mundo enxerga que deu errado quando já não adianta mais, quando a coisa já se deu. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, nós fomos fenômenos de evidência. A gente já avistou que algo de muito ruim poderia acontecer, como aconteceu, né? E eu acho que a estratégia está aí. E aí, como a Paola pergunta assim, como é que a gente dialoga com o centro? A gente dialoga com o centro, Paola, dizendo, inclusive, o que está corroendo as beiradas, o que vem do centro, né? E aí eu acho que também dizer que a gente habita as margens, eu falei um pouco, né, Jurema Werneck, não quer dizer que a gente não vá para o centro. A gente até vai, mas o centro, eu repito, não é aquela Brastemp, não é dizer assim, a gente quer estar apenas no poder, porque todas elas têm consciência do lugar de origem, não a origem material, né, de classe, mas a origem posta pelo patriarcado, claro, que marca a classe, que marca, enfim, outras coisas, e dizer, olha, se é esse lugar que o mundo racista patriarcal me coloca, é desse lugar que eu vou fazer barulho. Então, acho que é uma estratégia, porque às vezes a gente fica muito nisso, né? Como sair da margem e vai para o centro. Às vezes nem precisa a gente sair da margem. Da margem a gente já causa. E aí eu acho que essas mulheres todas ensinaram isso, né? Quando a Lélia Gonzalez diz, agora o lixo vai falar em uma boa, o que ela está dizendo? Da margem, né? Vocês vão ter que me escutar. Da margem eu vou falar as verdades para vocês, academia, branca, racista, etc. E ela foi ouvida, ela deixou de ser subalterna. É por isso que ela disse que o lixo vai falar, porque ela sabe que ela não saiu daquela condição marginal, né? De não estar no centro de poder, de não ser ouvida.
Por isso que ela se coloca nesse lugar de subalternizada, lembrando o livro da Spivak, Pode o Subalterno Falar, né? Que muita gente pensa que ela diz isso, né? O subalterno é aquele que não pode falar. Mas ela diz isso não é porque o subalterno não pode falar. Ela diz isso porque o subalterno é aquele que não pode ser ouvido. Quando a Lélia Gonzalez, ela diz, agora o Lício vai falar numa boa, o que ela está dizendo? Vocês vão me ouvir. Portanto, ela deixou de ser subalterna. Mas para ela deixar de ser subalterna, ela teve que marcar o lugar da subalternidade, que é do Lício, que é da escolha. E muita gente diz, o lugar de fala da Lélia é o lugar da... Não, ali não é mais o lugar de fala. Ela marca o lugar de fala para, pela fala, instaurar um outro lugar, daquela que pode ser ouvida e que foi realmente ouvida. Né? Ela foi uma conferência que estremeceu, né? Quem ouviu. Assim como ouviram o George Floyd. A diferença do George Floyd qual é? Porque foi filmado, porque foi nos Estados Unidos. Não, é porque foi ouvido. Simplesmente. Sim. Sim. E aí, professora, até antecipando, eu também ia entrar no caso de George Floyd, eu peguei um comentário agora na timeline, onde se pergunta onde podemos encontrar a discussão das margens em Bell Hooks. É a Bila Mego que perguntou. Olha, ela tem um livro, inclusive, da Margem ao Centro, que eu acho que já deve estar... traduzido, mas eu tenho ele em inglês, mas o livro se chama Da Margem ao Centro. Em vários outros livros dela, ela vai retornar com essa questão da margem, que é no erguer a voz, né? No Olhares Negros tem menos, mas assim, a Bell Hooks, essa é a grande questão, né? Que está no encalço aí dos livros dela, mas o livro que ela vai muito falar disso se chama Da Margem ao Centro. Maravilha. E tem sido realmente, como eu tenho visto aqui, subindo alguns comentários, professor, é uma verdadeira aula. E o bom é que fica gravado, onde todos e todas já são muito convidados, tanto para rever, reaprender, porque é muito conteúdo em apenas 1 hora de live. E aí, professora, já tem acho que 2 perguntas aqui que eu vou poder encaminhar devidamente. Só gostaria de pegar um gancho nessa sua fala sobre George Floyd. Professora? Sim, estou ouvindo. Ok, a sua imagem deu uma congeladinha, mas está me ouvindo perfeito. No nosso call de alinhamento, algumas semanas atrás, você fez uma analogia que eu considero brilhante entre a luz do sol e o racismo, né? Quando falávamos sobre aquela onda racista a partir da morte, da execução de George Floyd. E aí eu gostaria então que você nos brindasse com essa reflexão da luz do sol e do racismo, brindasse a todos aqui, e como ela se conecta, e se ela se conecta com o imaginário, com imagens de mulheres negras frente à dupla opressão de gênero e de raça. Por gentileza, professora. Eu acho que em relação que eu na verdade, fiz uma metáfora, não, uma analogia, né? Que o sol é de uma realidade plena, né? Não, eu conversava com o Guilherme e dizia que como o racismo opera no Brasil e o sexismo, né? E aí eu meio que brinquei falando sério, dizendo que o sol ele é de uma realidade, uma luz plena, ele é luz total, ele é pura claridade, mas qualquer tentativa que a gente tem de olhar o sol de frente, a gente cega de tanta luz que ele é, né? Nós não conseguimos encarar o sol frontalmente, né? Ou de frente. E eu dizia para o Guilherme que assim é um racismo. O racismo ele é uma realidade tão ostensiva, tão diária, tão presente no nosso cotidiano, que qualquer tentativa que a gente da gente olhar para o racismo, parece que a gente cega. E a gente vai dizer, olha, não é bem um racismo, não é vocês é que veem racismo em tudo, porque ele está presente em tudo. E, ao mesmo tempo, a gente quer destinar o racismo, que, assim, o departamento, ele é episódico, é o porteiro que não deixou a moça entrar, sabe? É o segurança do banco, é o policial no Rio de Janeiro que pegou o menino no shopping, tudo isso, mas ele está em tudo. E aí eu acho, quando você... Né, como é que a gente pode pensar isso a partir do racismo, do sexismo? Se a gente pegar os dados, por exemplo, do Brasil, sobre desigualdade, sobre pobreza, tudo que a gente vai ter, a chave explicativa é de um fundamento racial. Saiu agora a última pesquisa
da consultoria a dados, o que ela vai dizer? Que o fosso social no Brasil é dinamizado pelo racismo. E ela pega 3 áreas. Ela pega a escola, ela pega o mercado de trabalho e ela pega a política enquanto instituição, né? Candidatos negros, candidatos brancos. E aí ela vai demonstrar que essas 3 variáveis, que são fundamentais para a biografia das pessoas, enfim, profissão, elas impedem a plena participação da população negra na vida nacional e também impede o Brasil de ser uma nação digamos assim, com status mais próximo do que a gente pode chamar de civilizatório. E aí, quando a gente pega tudo isso, é o racismo e o sexismo que vão dinamizando as iniquidades que as mulheres negras sofrem. Ou seja, a gente tem... Quando a gente fala, nossa, o Brasil é muito desigual, mas a gente não consegue dar esse racismo, essa desigualdade nome. Quem é que efetivamente sofre com a desigualdade? O relatório da Oxfam demonstra África, países da América Latina, como eles se tornarão cada vez mais desiguais e quem pagará a conta disso? Quem sofrerá com a desigualdade? São pessoas não brancas, são mulheres negras, são os habitantes das áreas, né, rurais, ou seja, a desigualdade ela vai se conformando a partir da subalternização de determinadas humanidades. E a gente não enxerga isso. Então, até a tradição de esquerda, que pensou igualdade, que pensou promoção de um outro país, toma a desigualdade, toma o racismo a partir do que a gente consegue chamar de classes populares. E o que a gente está vendo é que quando a gente não toma esses 2 eixos de extrema diferenciação negativa, que é racismo e sexismo, a ONU é que diz isso, né? Embora a ONU esteja meio desmoralizada para a gente seguir ela ainda é uma fonte confiável no que diz respeito aos indicadores do mundo, porque ninguém mais respeita a ONU, né? Mas ela ainda é uma fonte, então ela vai dizer, olha, são 2 eixos extremos de diferenciação negativa, é o racismo e o sexismo. E isso, com tanto mais razão, se aplica aqui no Brasil. Então, é essa a realidade solar, é isso que cega a gente, né? De não perceber que está em tudo. Não é porque a gente vê racismo e feminicídio e sexismo e tudo. É porque eles estão aí, né? E eles estão aí nos atormentando de maneira estrondosa, cruel, dolorosa, né? Como as manifestações do racismo policial no Brasil e no mundo, né? Exato. E aí, professora, sobre esta metáfora, um verdadeiro brinde à consciência, à razão e à compreensão dos problemas que nós enfrentamos, desigualdades que são socialmente construídas, né? Nós somos naturalmente diversos e isso nos iguala, e são as desigualdades que nos afastam diametralmente. O seu brinde sobre esta metáfora é fundamental, porque aí nós podemos entender, né, que muito recentemente, um caso no interior de São Paulo, né, onde uma mãe perdeu a guarda da filha, que mãe e filha são 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 do candomblé, e aí no caso a gente sabe que isso não é um preconceito, não é uma intolerância, isso tem nome, é um racismo religioso, e inclusive hoje foi cassada a perda da guarda desta mãe pela religiosidade de sua filha. Então nós temos realmente que darmos nomes a esses problemas, ao sexismo, ao racismo, e ao dar nomes nós podemos minimamente entender formas essenciais de combate. Professora, tem 2 questões aqui da nossa audiência que recebemos. Uma delas é do Cadu, ela cortou um pouco, então eu vou ler a primeira parte. Como a professora vê uma mulher negra concorrendo ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos? E aí, na sequência, já lhe encaminho a segunda pergunta. Por gentileza, professora. Eu acho que é algo muito importante, é fundamental, né? Inclusive, muita gente avalia por que o Donald Trump ele se elegeu, né? Ele se elegeu porque havia aquele pensamento, principalmente o cinturão do ferrugem ali dos Estados Unidos, como chamam, né? Aquela área industrial decadente que atribui a culpa, né?
a uma certa política dos democratas, né, a deserção das indústrias nos Estados Unidos, que deixaram de ser América, etc. O que é que muita gente diz? É que havia nessa consciência racista o seguinte: olha, nós já elegemos um macaco, agora vamos eleger uma vadia, que era a Hillary. Depois a gente vai eleger um latino, a gente tem que parar com isso. Então, essa interrupção, né, não vamos mais deixar, a gente já teve o macaco como presidente, e a possibilidade de ter uma corporeidade negra de volta é algo fundamental naquele país. É preciso, né, que mais do que vice, que a gente pudesse ter outras candidatas, né, também a presidente, a presidenta do país, mas eu vejo como mais do que apenas algo legal, né? É um imperativo político, é uma urgência política, né? Num contexto em que a gente tem um presidente homofóbico, racista, misógino, xenófobo, né? A gente voltar com essa agenda e dizer, vamos sim disputar nesse país possibilidades das mulheres negras também exercer o poder. Tá ótimo. Professora, a nossa produção aqui indicou que nós temos 14, 15 minutinhos. E aí eu só peço uma ajuda. Não sei, professora, se tem uma caixa de diálogos cobrindo o seu rosto, ou o pessoal está vendo alguma caixa de diálogos cobrindo o rosto da professora. Se puderem falar a respeito. Aqui eu não vejo, aqui eu não percebo nada. Eu vejo a professora integralmente. Não, aqui eu vejo assim, as pessoas que entraram, um ou outro comentário, que desculpem, gente, eu não estou comentando, os comentários passam muito rápido. Eu agradeço, eu vi pessoas dizendo aí que estão gostando da aula, da live, desculpa, que é uma verdadeira aula, então eu agradeço assim, os elogios. Mas é só isso que eu vejo. Perfeito. A professora vê o rosto perfeitamente aí. Não tem, não. A Paula, perfeito. Então, era só uma checagem da produção. E aí eu até peguei também um comentário de 2 falas atrás, professora, da Fabiola Cristóvão, que teve um texto excelente publicado no portal, na parte de leitores do Guelé 10, Salve Instituto da Mulher Negra, e ela diz aqui, racismo é o silêncio que grita, né? Então, acho que nós temos muito a refletir sobre essa fala potente, né, professora? Que frase, e é exatamente isso, né? Agora ele grita, e quem pode ouvir, né? Porque a escuta, ela é uma decisão política, eu repito. George Floyd, para nós negros do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, ele não tem... O episódio cruel, bárbaro, ele não tem nada de novo, né? É duro a gente dizer isso, né? Mas o que de novo a gente tem com aquele episódio é que quando ele vai dizendo eu não posso respirar, com aquele policial matando ele com raiva e com consciência que ele estava matando, aquela expressão ela foi de fato ouvida pelo mundo inteiro, porque um mês antes um jovem foi morto nos Estados Unidos dizendo a mesma coisa e sendo filmado. Ele disse, a gente ouviu, mas não ouviu, né? A gente, quando eu falo a comunidade branca planetária. Ora, quando você escuta alguém dizendo eu não posso respirar daquela maneira doída e dolorida, ninguém dorme com a consciência tranquila. Não há boa consciência que resiste. Então, acho que aí é que está a diferença, entendeu? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem no mundo imagens terríveis como aquelas. E as pessoas clamando, inclusive, mas ninguém ouve. Não ouve nesse sentido. Não quer ouvir. Mas com George Floyd, por algum motivo, não teve como não ouvir. Uhum. Então, eu acho que é isso. Esse racismo, silêncio que grita, ele gritou e foi ouvido, né? E aí, agora, claro, a gente não sabe o que a convocação antirracista vai fazer com tudo isso a partir de agora, para além do espetáculo da mídia, da imprensa, né? Do que se tornou no dia a dia. Mas é preciso que... eu digo que George Floyd ele se tornou um lema para todos os corpos precarizados no mundo, os corpos que são asfixiados, os corpos que são mortos, né, simbolicamente. Quando ele diz isso, é um lema que se tornou universal, né? E em tempos de pandemia, a gente falar em asfixia do direito à respiração é algo absolutamente fundamental.
Exato, professora. E é um silêncio que grita, é um silêncio que mata em vida, né? A perversidade do racismo ao não viabilizar, ao não visibilizar narrativas diversas, plurais, é realmente algo que nós não podemos, por exemplo, a partir de George Floyd, né? Não é possível acordarmos antirracistas na manhã do dia seguinte. É uma jornada de desconstrução de posturas machistas, racistas e sobre qualquer preconceito em sociedade. Então, nós pedimos, no mínimo, coesão e coerência nessa jornada para que, de fato, mais esta morte nos Estados Sim. Unidos, que reverberou como onda, possa também nos motivar, se não o que nós já temos de realidade nacional, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto, ou não, ele é executado nesse país. Então, nós temos que realmente nos perguntar sobre as perversidades e de como tudo isso é muito naturalizado aqui, neste país de maior população negra fora de África, Brasil. Salve, avisa aos navegantes, né? Professora, tem uma outra pergunta. Infelizmente, a gente está chegando na reta final. Eu acho que o bom é que fica salvo, mas já dá uma saudade, já dá uma vontade de queremos mais. A pergunta é do professor estudante, do Sérgio, professor da área de sociais aqui de São Paulo. Ele diz: uma pesquisa sobre educação, professora, e cinema, feito por cineastas negros e negras, pode contribuir sobre imaginário? Por gentileza. Ele fala uma pesquisa ou filmes? Eu não entendi. Ele falou assim: pesquisa sobre educação e cinema feito por cineastas negros e negras pode contribuir sobre imaginário? Eu acho que sim, pesquisas, e mais do que pesquisa, eu não sei se o que ele está chamando de pesquisa, se é só um levantamento, é a produção, né? Uma produção Perfeito. audiovisual antirracista, uma produção audiovisual em que o corpo, os personagens negros, eles sejam humanizados, porque eu venho insistindo muito, Guilherme, que o grande desafio, quando a gente pensa em imagem, principalmente no nosso audiovisual, não é apenas a nossa presença em lugares subalternizados. Claro que a subalternização reiterada, ela representa um ônus. Imagine uma criança vendo mulheres negras só sendo empregada doméstica em novela. Isso é um ônus, a gente não tem dúvida. Mas, associado a isso, qual é o grande problema do nosso audiovisual? É que a subalternização ela é colada com a desumanização. Eu costumo brincar muito e dizer o seguinte: olha, a gente já teve papéis subalternizados nos nossos sistemas aí de imagem e que eram pessoas brancas. Quando a gente pega um filme como Guarda-Costas, que era o Kevin Costner, né? O que as pessoas diziam? Eu queria ter aquele guarda-costas. Ali não cabia um homem negro. Sabe por que não cabia um homem negro? Porque ele era o protagonista. Ele ia ter o relacionamento com a quem ele tinha, que é a Whitney Houston, né? A cantora. Ali não cabia um homem negro. A Glória Pires fez Anjo Mal. Ela era babá. Não cabia uma mulher negra, ou seja, era subalternizada. Babá é um papel, dentro da hierarquia de classe, é um papel subalternizado. Mas por que aí eles não colocaram personagens negros? Porque tinham vida, eram protagonistas. Então, com a gente acontece, eu estou revendo pela 30ª vez Vale Tudo, e tem lá a empregada lá do Ivan, da família do Ivan, que ela encarna a imagem e controle da mãe preta. Ela vive para aquela família, ela não tem história, ela não tem ninguém. É a mãe preta sendo boa para toda a família branca. Quer dizer, a gente não precisa mais desse tipo de imagem, né? Então, eu acho que, além de pesquisas, é Sérgio o nome dele, é como que tem muita gente produzindo várias coisas fora do mainstream, né? Fora dos sistemas aí hegemônicos. A gente tem jovens fazendo peças fundamentais, peças visuais. Eu acho que tem muita coisa sendo feita e tentando quebrar aí interromper esse fluxo de estereótipos que criaram em torno da gente, né? Por exemplo, morreu a Chica Xavier. O que a noticiário disse? Morre a atriz de Sim a Moça. Até no meu Instagram eu coloco. Ela é muito mais do que a atriz de Sim a Moça. Ou seja, marca
Ah, porque vão lembrar dela em Sim a Moça. Ok, mas tem que dizer que ela não foi só uma personagem de Sim a Moça. Ela foi uma diva do teatro, ela foi do cinema, ela fez muitas coisas. E aí você reduz a trajetória da Chica Xavier. Não fariam isso se fosse uma mulher branca. Né? Então, eu Exato. acho que é preciso que a gente interrompa, e eu acho que além das pesquisas, tem outras questões aí também fundamentais. Perfeito, professor. Professora, é Lélia Gonzalez que fala, é importante pessoas negras falarem nome e sobrenome, caso contrário, o Sim, racismo vai lá e não coloca o assim nome que como ele quiser, né? o que quiser e o apelido, exatamente. Exatamente. Salve Lélia, salve tantas mulheres negras, salve professora. Infelizmente, a gente tem mais uns 5 minutinhos, professora. Só vou fazer um convite a todos e todas aqui. Quarta-feira que vem, excepcionalmente às 7 da noite, eu recebo Eliana Emetério, historiadora e Que articuladora. maravilha, uma pessoa muito maravilhosa. Exatamente. Carioca que mora hoje em Curitiba. Em Curitiba, exatamente. Toda despachada muito para frente, uma figura muito simpática e Muito, empática. muito. E ela vai nos trazer o tema, um dos temas, né? Pela visibilidade de mulheres negras lésbicas, 7 horas da noite, na próxima quarta-feira, dia 19. Professora, muita gratidão. Suas considerações finais, nós temos em torno de uns 3 minutinhos. Use todo este palco virtual. Eu já vou me despedir. O papo foi agradável, foi gostoso, foi, enfim, falamos de muitas coisas, como eu falei, né? Temas difíceis, complexos, né, que não dá para esgotar numa live. Agradeço os comentários. Não dá muito para a gente interagir, porque passa muito rápido, mas eu agradeço a escuta qualificada em tempos de disputa, são muitas lives. Agradeço a você, Guilherme, o convite de estar com você nesse projeto lindo aí, que começou com o Google Startup, não foi isso? E exato. Você desdobrou, está aí com coisas muito legais. E sigamos juntos. Espero realmente ter dito alguma coisa que funcionasse, que valesse a pena. Professora, foram brindes e mais brindes, corações subindo. A própria Paola nos diz coração aquecido e fortalecido. Eu muitíssimo agradeço a generosidade da sua presença aqui conosco no palco virtual do Diálogos Entre Nós. É uma honra e eu me vulnerabilizo no seguinte sentido. Eu tinha um certo conhecimento da sua pessoa, da sua obra, e à medida que eu fui, depois de feito o convite, à medida que eu fui pesquisando, eu me dei conta exatamente da imensidão, da potência de todas as suas narrativas e falei, uau, que ótimo problema, por onde vamos? Eu sou muito grato às suas considerações, professora, muito de coração mesmo. Eu que agradeço e sigamos. Vamos juntos, né? E eu estarei presente na próxima live, porque além de você, que também já é uma pessoa querida, tem a Eliana, que é uma mulher que eu gosto e admiro muito. Sigamos em frente. A Gislene está falando aqui. Vamos sim, vamos juntas e juntos. E, enfim, continuemos nos cuidando, porque não dá ainda para a gente sair por aí. Exato. A pandemia não passou e esperança de tempos melhores, porque a coisa não está fácil. Sem dúvida. Agora o Instagram está meio lento, tá informando que temos 1 minuto e 40, e eu trago novamente, dedico a você, professora, outra fala de Sueli, uma eterna mestra, referência, que luto para pessoas negras é verbo, então que nós possamos lutar. Professora, por gentileza. Exatamente, lutemos sempre, porque, como já diria também o lema, eu acho que de um partido político, é só a luta muda a vida. Então, lembrei agora, não há possibilidade de mudança sem luta. Maravilha, professora, um grande abraço. Outro para você, boa noite. Fiquemos bem. Beijos, eu estou agora com o lema do Raul Gil, beijos no coração. Dizem que é brega, mas eu estou amando esse beijo no coração. Em homenagem até ao Raul Gil, que parece que já se aposentou aí por conta da Covid, né? Então, sigamos. Sigamos, beijo no coração e que nós possamos agir com coragem, que é agir com coração, que é agir com força e que lutemos sempre juntos, nunca à frente e nunca atrás, mas sempre juntos, por muito mais equidade e igualdade.
Professora, gratidão define. Tchau, querido. Beijos. Tchau, Boa até noite. mais. Um beijo. Valeu a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.